Olá a todos, eu sou Mara Bueno, psicóloga cognitivo-comportamental. Hoje eu vou estar falando com vocês a respeito de pensamentos negativos e por que eles são tão tóxicos, tão prejudiciais para as pessoas. Em primeiro lugar, o pensamento ele é automático, né? Ele vem muitas vezes sem você perceber. Quando você se volta para ele, aí sim que você vai diferenciá-lo, você vai saber se é um pensamento bom ou um pensamento ruim. Hoje a gente, claro, vai dar foco aqui para os pensamentos ruins. Então, por eles serem automáticos, muitas vezes as pessoas demoram para perceber que estão tendo pensamentos negativos frequentemente e de forma frequente e de forma intensa. E aí muitas vezes a pessoa se pergunta, nossa, mas os meus pensamentos estão muito ruins, né? Só estou pensando coisas negativas. Às vezes a pessoa consegue perceber sozinha e muitas vezes não. Muitas vezes é alguém que fala, olha, você está muito negativo, você só está pensando coisas ruins. Ou quando a pessoa procura um psicólogo e fala, eu tenho muitos pensamentos negativos, eu tenho muitos pensamentos ruins. Porém a pessoa fala isso porque a gente pergunta, que tipo de pensamento que você anda tendo? Aí a pessoa se dá conta, muitas vezes, né? Que tá tendo pensamentos negativos muito frequentemente. E ela também muitas vezes não vem com a queixa. Eu tô aqui porque eu só tô pensando negativo. Não, a queixa muitas vezes é ou crises de ansiedade, ou depressão, né? E aí a gente começa a fazer uma investigação e vê que a pessoa passa muito tempo pensando negativamente, pensando em coisas ruins, pensando que nada vai dar certo, que se sair pode acontecer alguma coisa ruim, não só com ela, como com os familiares, as pessoas próximas também. E isso é muito tóxico, né? Isso faz com que a pessoa tenha uma qualidade de vida muito ruim, porque o que acontece? A pessoa começa a deixar de sair, começa a deixar de ir a lugares prazerosos, né? De fazer coisas boas, por conta desses pensamentos ruins, por conta do medo, da insegurança que esses pensamentos geram. Então, um pensamento negativo, ele vai gerar um sentimento ruim. E aí a pessoa fica paralisada, a pessoa muitas vezes não consegue fazer as coisas que geralmente ela fazia antes, né? Então, o que é importante a gente verificar nessa questão de pensamento negativo? Em primeiro lugar, perceber o pensamento. Tá? Eu sei que eles são automáticos e como muitas vezes quando você vê, você já está tendo eles. Só que assim, perceber, ficar atento ao pensamento. Opa, estou tendo um pensamento negativo. Esse pensamento é verdadeiro, né? Você pode até confrontar ele. Quais são as chances disso acontecer? É real ou não? E aí, muitas vezes, claro, você vai ver que não é real, que é a historinha da sua mente, né? Que são os pensamentos fake news. Então, em primeiro lugar, perceber esse pensamento, confrontar ele, tá? E abandonar ele. Em segundo lugar, abandonar, se distanciar dele, tá? Se distanciar. Como que a gente faz isso? Como que a gente distancia de um pensamento negativo? Você vai direcionar o seu foco para outras coisas, tá? Você pode trocar ele por um pensamento melhor, por um pensamento positivo, você pode fazer alguma coisa naquele momento, conversar com alguém, fazer alguma atividade, você vai se distanciar dele, tá? Você já percebeu? Aí você vai se distanciar dele e depois você vai desgrudar dele, tá? Abandonar de vez, falar não, esse pensamento não é verdadeiro, esse pensamento é uma fake news, isso não vai acontecer, não tem chance nenhuma de acontecer. E é tudo coisa da minha mente, é historinha da minha mente, são fake news. Por que é muito importante que você faça esses 3 passos? Porque quando você percebe o pensamento, você tem a oportunidade de mudar o foco, né? De redirecionar o que você vai pensar, a sua atenção para outra coisa. Porque se isso não acontecer, você vai ficar ali ruminando aquele pensamento, né? Ele entra num ciclo vicioso e quando você vê, você tá de novo nele
e você está trazendo coisas do passado, coisas e projetando ele no futuro, enfim, são ruminações que a gente chama, né? Você não consegue sair disso daí sozinho, tá? Agora, se esses pensamentos negativos forem muito intensos e muito frequentes, é importante procurar uma ajuda de um psicólogo para poder trabalhar essas questões, né? Porque às vezes a pessoa passa durante muito tempo tendo esses pensamentos negativos. E daí já desencadeou crises de ansiedade, crises de depressão, a vida da pessoa já parou. E é claro que sozinho a pessoa não vai conseguir sair, tá? Porque não é fácil, é muito difícil. Mas assim, é treino, tem que treinar, tem que ficar ali intensamente todos os dias, atento aos pensamentos, atento aos sentimentos, verificar que tipo de interpretação que você está dando para as coisas, né? Por que você está pensando assim? O que está te levando? É a interpretação que você está dando para um acontecimento? É um medo? É uma insegurança interna? Então, é muito importante essa autorreflexão. Isso daí vai te ajudar bastante a fazer esses 3 passos, né? Que é perceber, se distanciar e abandonar, desgrudar do pensamento, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até a próxima.